papo reto hoje. A gente vai falar sobre metaverso. Confesso para vocês, é muito complicado de entender esse negócio de metaverso. A gente vai tentar compreender o que é metaverso, a sua função social, sobretudo. Acompanhe comigo esse VT, depois a gente vai aprofundar nesse assunto, tá bom? Vamos lá. O futuro, quando imaginado por muitos, envolve bastante a tecnologia e suas possíveis imersões. O filme Jogador Número 1 é um exemplo. Nos dias de hoje, essa ideia não está tão longe de ser realizada. Recentemente, um novo mundo virtual faz parte cada vez mais das conversas e reuniões das pessoas. O metaverso, que busca ser um espaço coletivo e cheio de interatividade. Grandes empresas como o Facebook, Instagram e WhatsApp procuram expandir seus universos para essa nova plataforma. Outras companhias buscam por esta ampliação, incluindo empresas brasileiras. O Papo Reto de hoje mostra mais sobre o metaverso e sua função social. Acompanhe! Olha, gente, vamos conversar e para conseguir entender realmente o que é o metaverso, o objetivo. Eu vou receber aqui na Rede Vida de televisão Adilson do Nascimento Ferreira. O Adilson, ele é coordenador dos cursos de gestão, administração e tecnológica da FAEP, graduado em administração, especialista em arquitetura e gestão de infraestrutura de TI e atua na área de infraestrutura de TI há mais de 20 anos, e é professor também da FAEP há mais de um ano. Eu recebo com muita alegria, muito obrigado, seja bem-vindo aqui na Rede Vida. Adilson, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, Padre Juarez. Enorme prazer estar aqui compartilhando com vocês. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu vou confessar logo de cara. É muito complicado para eu entender sobre essa questão do metaverso. Eu acho também que muita gente tem dificuldades para isso. Por favor, explique para nós o que é o metaverso, como que a gente pode compreender essa nova linguagem, o novo ambiente, do que se trata, Adilson? Vou tentar simplificar, né? Então, é a ideia da junção de algumas das tecnologias já conhecidas, tal qual como a realidade aumentada, a realidade virtual e a realidade mista, né? Que é a junção dessas realidades todas aí. E da interação social que as redes sociais, os jogos e toda a internet proporcionam, com a ideia de criar ambientes virtuais espelhados do mundo real. A criação de avatares de pessoas reais inseridas no mundo 3D, no qual ainda surgirão novas formas de trabalho, né? De consumo, de lazer e novas formas de fazer negócios, com uma proposta muito mais imersiva e com novas sensações e experiências, né? Adilson, mas isso é uma coisa completamente virtual, então, ou seja, as relações, elas vão se transformar praticamente em relações virtuais? A ideia, na verdade, é expandir, ter a expansão do formato que a gente socializa por meios virtuais. Sim. Aumentando sensações, aumentando as possibilidades de se relacionar do modo virtual, fazendo com que a gente possa ter uma sensação de pertencimento àquele lugar que a gente vai estar, né? Aquele pedaço que a gente vai estar de forma virtual, mais precisamente de forma 3D. Adilson, você falou de três realidade virtual, realidade estendida, né? Realidade aumentada e mais uma coisa que você falou realidade mista, né? Realidade mista. O que é realidade mista? Eu não consigo entender. Realidade mista é a junção da realidade aumentada, né? Que é a questão da gente usar por meio de dispositivos e uma câmera, colocar uma situação virtual no mundo, no plano real. Sei. Né? Já a realidade aumentada, ela te insere dentro de uma realidade virtual. Sei. Né? Interessante. Na verdade, eu confundi as coisas. Espera aí. A realidade aumentada, você insere alguma coisa ou algum objeto dentro do mundo real.
A realidade virtual, você entra dentro de uma realidade virtual por meio de um dispositivo óculos, por exemplo, 3D, e você sente a sensação de estar pertencendo àquele momento ali, fazendo aquela determinada atividade. E a realidade mista, ela é um mix dessas coisas, porém com a possibilidade de interação com objetos dentro desse meio virtual. Interessante. Agora, a gente viu falar muito do metaverso quando o Facebook, de repente, apresentou isso e tal. Como que empresas como o Facebook, como o Instagram, essas coisas, como que eles usam isso no dia a dia, na prática? Como é que isso funciona na prática, Adilson? Sob o meu ponto de vista, o Facebook utiliza, por exemplo, por meio dessa tecnologia, formas para uma expansão da experiência social, por meio das suas redes sociais, com a ideia de melhorar a entrega das suas propostas para atingir situações que, mesmo com o que temos, não conseguimos atingir, que é a sensação de estar junto, mesmo à distância, poder praticamente ter a sensação de tocar, de interagir com coisas e pessoas. E um evento interessante que traz bastante isso à tona é a pandemia nos trouxe, na verdade, muito esse olhar quando ficamos limitados em meio a tudo que aconteceu. Foi o que faltou. Estávamos conectados, estávamos fazendo reuniões, estávamos trabalhando, porém, a gente tinha a sensação de distância ainda. Sim. E a ideia é justamente se aproximar ainda mais por meio dessa nova tecnologia. No caso aí, como que como que pretende funcionar para nós no dia a dia, esse usuário final aí? Como é que nós vamos usar isso, nós, no dia a dia, na prática? Hoje a gente já usa muita virtualidade, tanto no celular quanto no computador, muito, Até esse nosso encontro aqui comigo, aqui com você, está sendo de forma virtual, Mas como é que nós vamos usar esse metaverso no dia a dia aqui entre nós? Muito boa pergunta, A experiência, ela se pauta exatamente na razão de pertencimento ao fazer uma conexão, utilizando óculos, fones ou outros dispositivos conectados, fazendo com que, a partir dessa conexão, se acesse o mundo virtual em 3 dimensões, degustando essas sensações jamais vistas e sentidas na internet, com um aumento exponencial das possibilidades de fazer algo, interagir com objetos, se reunir com pessoas, com a sensação de estarem na mesma sala, mas quando na verdade distante. A gente pode fazer esses acessos por meio dos nossos smartphones, dos nossos computadores, dos videogames, enfim, de toda a gama de dispositivos que temos, e ainda vão ser disponibilizados aí, vão ser fomentados no mercado os outros dispositivos que darão maiores percepções de pertencimento a esse novo mundo, a essa nova realidade. A gente fala de sensações, você usou várias vezes a palavra sensações, e as sensações passam pelos sentidos. A gente sabe que hoje o sentido da visão, da audição, eles são fáceis nesse mundo virtual. Mas falta-nos muito, a questão do olfato, a questão do tato. No tato, não sei, eu acho que já existe luvas e tal. Mas ainda falta muito essa capacidade de sensação e percepção com todos os sentidos, Falta. Realmente é um ponto que é bastante interessante, A questão do olfato eu não escutei falar, mas eu acredito que tem estudos relacionados, direcionados para isso, E a questão das outras sensações, da sensação de você tocar, a gente tem outros dispositivos como luvas, que nem foi citado pelo senhor, pulseiras, que faz a questão da realidade aumentada, você fazer a interação com o que está sendo projetado da realidade aumentada, Por exemplo, atirando uma flecha por meio de um arco e flecha, enfim, são possibilidades que são reais, Interessante,
E ainda falta... Mesmo sendo virtual, desculpa. E ainda eu acho que tem muito para caminhar, ainda falta o paladar, né? O cheiro que a gente sente, porque para você realmente estar imerso numa realidade, você precisa de todos esses sentidos, né? Senão não estaria. Adilson, como que as empresas brasileiras estão trabalhando? O metaverso já está sendo usado por empresas brasileiras, assim, e para que fim que está sendo usado também? Na verdade, o metaverso ainda é uma grande aposta, é uma grande proposta. Algumas empresas, elas já fazem estudos relacionados, direcionados, né? Toda e qualquer empresa, ela visa lucros. Sim. E não diferente desse olhar, aquelas empresas que conseguirem atrair o maior número de usuários para usar uma plataforma como essa, aumentará a possibilidade de fazer negócios. Hoje, o maior ativo das empresas são os dados. E é sobre eles que a maioria das empresas investirão para alcançar maiores cifras aí, né? Ao levar essa experiência imersiva com a possibilidade de que o cliente possa degustar, propondo sensações e experiências das quais serão diferentes e eu até julgo inesquecíveis, certamente esta é a visão de vários dos negócios de todos os setores da economia que almejam. Quer dizer, acredito que os negócios brasileiros já pensam em soluções de exploração do metaverso dentro desse sentido. Muito interessante. Então, muito interessante. Eu estou começando a entender, compreender que... Eu vou pedir você rapidinho uma licença, bem rapidinho, porque eu só vou dar um recadinho, mas volto, porque eu tenho muita pergunta para você. Muito interessante, viu, gente? Essa questão do metaverso. Estou começando a entender. Pensei que ela ia cantar o funiculi. Olha, aqui, gente, fala uma coisa. Nós estamos conversando sobre o metaverso, e é importante que a gente possa entender. E eu vou perguntar agora, nós estamos conversando com Adilson do Nascimento Ferreira, que é coordenador dos cursos de gestão e administração, entende tudo, ó, isso é bom, entende tudo, e está fazendo eu entender agora. Agora, Adilson, deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunto você agora como cientista, como pesquisador que você é. Qual que é o objetivo de tanta virtualidade nesse mundo? De repente, a gente não chegou a um ponto que a gente precisava ter mais contatos reais, né? A pandemia deixou a gente tão longe. Qual o objetivo? Isso, de repente, não vai trazer algum mal para nossas relações, não, Adilson? Mas estou perguntando agora você como cientista. Eu entendo que é uma forma a mais para estreitarmos aí os relacionamentos com qualquer pessoa e negócio que esteja em qualquer lugar do mundo. A ideia é de facilitar algumas atividades rotineiras ou não, por meio de recursos altamente tecnológicos, né? Porém, que fará parte da rotina de todos, né? No futuro, como o celular que não sai mais das nossas mãos, né? Nos dias atuais, melhorarão as entregas dos serviços que serão inovadores, né? Como a telemedicina, por exemplo, né? Como o mercado de treinamentos, com experiências de aprendizagem inovadoras e muito mais interessantes, né? E com o desenvolvimento de novos produtos, principalmente ali na fase de idealização de protótipos, né? Então, tudo isso passa a ficar mais palpável, mais fácil, mais realizável. Então, assim, eu entendo até o seu ponto de vista no sentido de, tipo, nossa, a gente precisa estreitar mais as relações pessoais, sair um pouco do mundo virtual, mas eu também entendo que a evolução do que a gente tem como recurso passa a ser muito importante para a evolução do cenário global aí como um todo, né? E principalmente eu penso muito nessa questão da telemedicina, que é um exemplo que eu citei, e também da educação. É verdade. Adilson, tem algum risco para, de repente, algum risco que possa, de uma certa manipulação através do metaverso, de repente, disso sair do controle? Existe algum risco? Olha, os grandes riscos que eu enxergo é na questão da privacidade de informação e de dados pessoais, né? E nas questões baseadas também na dependência da tecnologia pelo ser humano, cada vez sendo mais forte, né?
Claro que são suposições que a ciência responderá no futuro, mas que é possível ter uma ideia de como serão, inclusive pensando na questão de mapeamento biométrico através de avatares. Quer dizer, as empresas que utilizarão o metaverso cada vez mais terão informações mais completas dos seus usuários. Os investimentos, né, teoricamente, terão que ser muito mais importantes para esse tema, né? Uma vez que a gente vai ter uma exposição razoável aí de dados cada vez mais completos. Aliás, né, hoje a própria Meta, que é o Facebook, né, o Facebook que era Facebook, agora é Meta, ela que detém a maior parte das informações de todos nós, verdade, né? Verdade. Então, vários escândalos estão sendo tratados nos dias atuais com pauta nisso, né? Com pauta na questão da segurança, né? Então, é um tema que me preocupa, né? Interessante, interessante. Professor Adilson do Nascimento Ferreira, muito obrigado. Obrigado mesmo pela sua presença aqui conosco na Rede Vida. Muito obrigado, professor Adilson. Ele nos esclareceu, né, tudo sobre a questão desse mundo, desse universo. Metaverso, desse metaverso. Eu queria dar os contatos aqui do professor Adilson. Atenção, @Adilson N. Ferreira no Facebook, @Adilson N. Ferreira no Facebook, e também pode entrar em contato pelo e-mail adilson.ferreira@faculdadespaulistanas.edu.br, adilson.ferreira@faculdadespaulistanas.edu.br. Professor Adilson, muito obrigado pela sua presença aqui na Rede Vida. Obrigado, senhor, pela oportunidade. Muito um abraço. Bom. Abraço. Já mudou o nome do Facebook? Chama Meta agora? Mas todo mundo continua falando, entra no meu Facebook. Ninguém fala, entra no meu Meta. Não, o Facebook é o aplicativo. É o aplicativo. Ah, olha aí. A empresa é a Meta. A Meta. Ah, agora entendi. A empresa é a Meta. Estou compreendendo, com os jovens. O Facebook, O Facebook o WhatsApp e o Instagram continua tendo... mas a empresa... Chama Meta. Aí ele já, pensei que o pessoal fala assim, vou te dar minha Meta aí, ninguém vai dar meu Facebook mais. Não. Eu acho, na verdade, não sei se você concorda, como o Facebook tá caidão, aí ó, ninguém tá querendo mais Facebook, tá. Eu não uso, eu só uso Facebook, na verdade eu só uso para colocar coisa que tá meio caído, eles queriam fazer um negócio para dar uma turbinada no Facebook, aí não adianta.